Bem, dando continuidade à nossa aula, nós agora vamos entrar, né, nos métodos aplicados, né, alguns métodos gerais aplicados a formas farmacêuticas sólidas, começando pela determinação de peso. Então, o teste se aplica a formas farmacêuticas sólidas em doses unitárias, como comprimidos não revestidos, revestidos, pastilhas, cápsulas duras e moles, supositórios, e também a formas farmacêuticas acondicionadas em recipientes de dose única, como pós-estéreis, pós-liofilizados, pós-para-injetáveis ou pós para reconstituição de uso oral. E também formas farmacêuticas sólidas e semissólidas acondicionada em recipientes de dose múltipla, como granulados, pós, géis, cremes, pomadas, pós para reconstituição. Então, a gente vai ver que a questão, né, da balança aqui ela é fundamental, ele é o principal instrumento utilizado na determinação de peso. Então a gente precisa ter uma balança com a boa sensibilidade e devidamente calibrada. Bem, então a determinação do peso médio ela é extremamente simples, né? O que a gente às vezes pega é na questão da interpretação dos resultados, em ter os critérios, né, de rejeição de um determinado lote. Então basicamente o peso médio a gente utiliza balanças, né, com acessibilidade maior, preferencialmente balanças analíticas, e é muito simples, né? Você vai pesar individualmente o número de unidades que está especificado na monografia, tá? Para aquela forma farmacêutica, e vai dividir, né? Vai somar e dividir pelo número de amostras. Então, é um ensaio bastante simples. Então, o procedimento, né, em doses unitárias, né, o teste permite a gente verificar se as unidades de um mesmo lote estão uniformes em questão de peso, né? Então, para comprimidos não revestidos ou revestidos com filme, preconiza-se, né, preconizado pela farmacopeia, que a gente utilize 20 comprimidos, que são pesados individualmente, por isso que às vezes é chatinho, demora. Tem aparelhos que já fazem isso, né? Algumas farmácias de manipulação já tem aparelhos que ele já vai dando todo esse cálculo do peso médio, mas a gente vai fazer na mão, porque nós é roots, nós vai fazer depois, nós vamos fazer colocando no Excel, bonitinho, vou mostrar para vocês, mas em alguns laboratórios já tem balanças específicas para fazer o peso médio, tá? Então vai determinar esse peso, né? E aí ver a tolerância do que está ali dentro do especificado na tabela, né? Então a gente vai ver se está ali dentro daquela tolerância que não pode exceder, né? E aí a gente vai ver para cada caso como a gente, né, vai proceder. No caso de comprimidos revestidos, né, com revestimento açucarado, né, drágeas, a gente também utiliza 20 drágeas para fazer esse peso médio e pode-se tolerar no máximo 5 unidades fora do limite, tá, do que foi especificado na tabela. Em relação ao peso, e nenhuma pode estar o dobro, abaixo do dobro, acima ou abaixo do dobro da porcentagem indicada. E aí, vendo a tabela, a gente vai entender direitinho isso, tá? Então, aqui, para comprimidos, né, não revestidos, no máximo 2 unidades fora do limite, que está especificado na tabela. E aqui também, no máximo, no caso de drágeas, 5 comprimidos, né? Como a drágia tem um revestimento, o revestimento faz com que o peso realmente possa variar um pouco mais, tá? Por isso que é um pouco mais flexível. Cápsulas duras, já é um pouco mais chato fazer, porque cápsulas, você vai pegar 20 cápsulas, você vai pesar essas cápsulas antes e você vai remover o conteúdo das cápsulas, vai limpar bem essa cápsula e pesar novamente. Então, ela é mais chatinha para se fazer, né? E aí você vai determinar o peso do conteúdo pela diferença da massa da cápsula cheia com a cápsula vazia. Então, é um ensaio um pouco mais trabalhoso. E o restante a gente vai o quê? Né, a tolerância, no máximo 2, né, unidades fora do limite especificado na tabela 1, que a gente vai ver que tem essa tabela na farmacopeia. E em relação ao peso médio do conteúdo, né, nenhuma poderá estar acima ou abaixo do dobro das porcentagens que estão indicadas também nessa tabela. Para cápsulas moles, né, a gente também tem o mesmo procedimento para cápsulas duras, tá? Vai esvaziar, vai pesar antes, vai esvaziar e pesar depois, né? Então você vai cortar essa cápsula, vai esvaziar, vai lavar com éter etílico ou com solvente adequado, se for o caso, vai deixar secando. Então é bem mais trabalhoso para fazer isso para cápsulas moles. Para óvulo de supositórios também vai pesar 20 unidades e determinar o peso médio. A tolerância, 2 unidades fora do limite especificado pela tabela em relação ao peso médio, só que nenhuma cápsula pode estar acima ou abaixo do dobro da porcentagem indicada. Então vamos ver essa tabela para vocês entenderem, né, depois um pouco melhor. Então, como é que é o procedimento?
Vocês vão pegar a balança analítica e vai anotar individualmente o peso de cada cápsula, tá? E aí, eu tenho aqui, né, botei já uma planilha no Excel, eu vou tirar aqui, pra gente entender os cálculos. Então, você vai colocar, né, fica mais fácil, você vai digitar no Excel, tá? Aqui, as 20, o peso das 20. E aí, você vem aqui, né, e vai aqui em fórmulas, primeira coisa é a média. Pronto. Você tem... Acho que eu já tinha aqui. Vamos fazer a média. Beleza. Então, aqui a gente tem a média, tá? E aí, a gente precisa o quê? Nós precisamos do... Agora o Excel resolveu me trollar, né, gente? No meio da aula. Ótimo. Excel, por favor, não faça passar vergonha. E aí, a gente vem aqui e calcula, né, o desvio padrão, tá? E aí, o desvio padrão, a gente vem aqui, procura mais funções, e aqui a gente tem, eu vou colocar o intervalo que eu quero, né, que ele já me dá aqui, tiro da média e dou OK. Pronto, a gente tem aqui o desvio padrão, tá? E aí a gente vem por desvio padrão relativo ao coeficiente de variação. Aí a gente vai colocar uma fórmula igual, né? Eu vou selecionar o desvio padrão, tá? Vezes, eu vou colocar aqui 100, deixa eu ver se ele vai, dividido pela média. Vamos ver. Não, ele não aceitou assim. Excel gosta. Aqui, desvio padrão, dividido pela média. Selecionei aqui. Vezes 100, eu boto asterisco. 100. Pronto. E aqui eu já tenho o meu desvio padrão. Então, isso que vocês vão fazer na aula prática, né? Vocês vão pesar individualmente cada um desses comprimidos, vai calcular a média, o desvio padrão e o desvio padrão relativo, tá? E aí você vai ter, né, aqui, observar, né, esses valores, construir uma tabela bonitinha, tá? E aqui a gente vem depois com os resultados. Para essa tabela a gente observa, por exemplo, para comprimidos não revestidos ou revestidos com filme, ou FVC, né, ou sublinguais, vaginais e pastilhas, né, quando o peso médio, né, deu um valor de 80 miligramas ou menor que 80 miligramas, a minha variação, né, a minha margem de aceitabilidade é de mais ou menos 10%, ou seja, para mais ou para menos. Comprimidos que têm uma massa compreendendo entre 80 e 250 miligramas de peso médio, a variação já é um pouco mais rigorosa, né, de mais ou menos 7,5%. E comprimidos com peso médio acima de 250 miligramas, ele já é um pouquinho mais estreito, então a variação aí é de no máximo 5% para mais ou para menos. Para comprimidos com revestimento açucarado, como Drágeas, então aí se for formulação, comprimido tem um peso médio de até 25 miligramas, é aceitado uma variação de 15%, entre 25 e 150 miligramas, mais ou menos 10%, e entre 150 e 300, 7,5%, e superior a 300 miligramas, é tolerado uma variação de mais ou menos 5%. Para cápsulas duras e moles, cápsulas vaginais, menores que 300 miligramas, mais ou menos 10%, é aceitável, e maiores que 300 miligramas, mais ou menos 7,5%. Óvulos supositório, independente do peso médio, o percentual é de mais ou menos 5%. Pós-estéreis, pós-liofilizados e pós-para-injetáveis, né, com massa superior a 40 miligramas, é tolerado mais ou menos 10%. E pós para a reconstituição oral, né, de uso oral, menos que 300 miligramas, é tolerado mais ou menos 10%. Mais que 300 miligramas, mais ou menos 7,5%. E aqui, se esse polideoxerido, se esse peso médio for menor do que 40 miligramas, tem que submeter, que a gente vai falar depois, ao teste de uniformidade de doses unitárias. E a gente vai ver aqui nesse item, né, da farmacopeia, que é o 5.1.6, tá? Então, aqui os critérios de rejeição, que eu coloquei
mais uma vez aqui nas tabelas. Então aqui a gente vai observar esses percentuais, né? E a gente vai olhar os valores individuais das nossas cápsulas, comprimidos, seja lá o teste que você esteja fazendo. Então aqui, comprimidos, supositórios e óvulos, a gente olha na tabela 1 de acordo com o peso médio, e aí a gente, né, não pode ter aqui 2 unidades fora daquele limite, ou nenhuma unidade pode estar acima ou abaixo do dobro da porcentagem. O que é acima, ou seja, o que seria o dobro? Vamos supor que seja aqui 80, então nenhuma pode estar com a variação de 20% para mais ou para menos. Tá? Então nenhuma unidade, se tiver uma unidade com essa variação que é o dobro do especificado, aí eu já vou rejeitar. Tá? Para Drajas, né, tolera até 5 unidades fora daquele limite, mas nenhuma dessas 5 pode ter o dobro de variação. Tá? Então aqui, vamos pegar aqui Drajas, né? Então nenhuma, vamos supor que seja aqui essa aqui de mais ou menos 15, nenhuma pode ter 30% de variação. Para cápsulas moles, né, no máximo 2 unidades fora daqueles limites, e nenhuma pode estar acima ou abaixo do dobro, tá, do que está especificado na tabela. Pós e granulados, no máximo 2 unidades, né, fora daquela especificação, e nenhuma está acima ou abaixo do dobro. E pós-estéreis e liofilizados, a mesma coisa. Tá? Então a gente fica sempre de olho aqui no peso médio, olha para essa tabela e olha para esses critérios de rejeição para saber se aquele lote está ou não aprovado em relação ao peso médio. Bem, aí a gente tem aqui, né, um outro teste, né, que, além do peso médio, o teste de uniformidade. Então aqui eu tenho doses múltiplas, né, aqui pós para a reconstituição de uso oral. Né, então aqui ele pede para pesar individualmente as 10 unidades, remover todo o conteúdo, lavar o recipiente, secar a temperatura ambiente e pesar novamente. Aí pela diferença de peso você vai ter esse conteúdo. Então já é um pouquinho mais trabalhoso, né? Igual as cápsulas, né? As cápsulas são mais trabalhosas para se fazer esse ensaio. E aí os valores, né, individuais, nenhum pode diferir mais ou menos 10% do peso médio. Tá? Então isso serve para granulados, para pós, géis, cremes e pomadas, né? Bem, e aí a mesma coisa, né? A gente utiliza 10 unidades, remove todo o conteúdo do recipiente, né? Lava, seca, né, em temperatura ambiente. Pela diferença de massa, você vai verificar quanto tinha ali de conteúdo. Então são ensaios muito mais trabalhosos, tá? E aí a gente tem aqui as tabelas, né, para esse tipo de forma farmacêutica semissólida, de doses múltiplas, né, granulados, pós, géis, cremes. Quando o peso declarado é até 60 gramas, né, ele tem que ter uma porcentagem no mínimo 90% do conteúdo declarado. Quando ele está num peso entre 60 e 150 gramas, no mínimo 92,5% para ser aceitável. E para conteúdos acima de 150 gramas, né, por potezinho, o mínimo que tem que ter é 95% do valor declarado. Então aqui a gente vê que tem aí umas nuances para essas formas farmacêuticas, tá? Bem, aqui aquele exemplo do peso médio, né, que eu mostrei para vocês, a gente pega aqui, né, e esse exemplo, né, foi um trabalho, né, onde se comparou comprimidos de espirolactona 25 miligramas de 2 laboratórios, né, e a gente vê aqui a média deles, né, o desvio padrão e o coeficiente de variação, né, já mostrei para vocês, né, aqui das 20 determinações, como é que a gente faz isso no Excel, tá? E aí, no caso aqui desse exemplo, né, o que a gente está vendo? É comprimido de 25 miligramas, né? Só que aí eu não vou olhar a dose, eu vou olhar o peso médio. Então, olhando o peso médio aqui foi em torno de 200 miligramas. Então, eu venho aqui para a tabela, vai ser aqui, ó, tá? Então, vindo para a tabela, vai ser entre 80, né, e 250 miligramas. Então, o percentual aqui aceito vai ser o quê? De mais ou menos 7,5%. E aí, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês todos esses cálculos.